E nesse bloco, vamos falar também sobre um assunto importantíssimo. Porém, antes de mais nada, quero pedir para você não se esquecer de ir nas nossas redes sociais, @Capellini e Lapa. O tema de hoje é servidor público. E eu vou falar com você, Lapa, sobre esse tema. Eu gostaria de entender a sua visão com relação a ele. Rafael, esse tema, eu tenho conhecimento, acho que a população inteira tem, do carinho que o servidor público tem com o Marcelo. Então eu vou fazer questão de passar a palavra para ele, que ele vai falar melhor do que eu sobre esse tema. Rafael, é o seguinte, eu sempre defendo, vou continuar defendendo, que não dá para se falar em melhoria da qualidade do serviço público sem a gente tratar com mais respeito o trabalho do servidor público, né? Nós vivemos um momento, não só Arthur Nogueira, um momento enquanto nação, por conta de tantas críticas à questão da estabilidade do serviço público, que a gente vê uma deterioração do serviço público. Então, para o serviço público, a qualidade dele depende da condição de trabalho do servidor, da valorização do servidor, da capacitação do servidor, da vontade dele atender bem ao cidadão, né? O servidor também é cidadão, né? Um servidor que trabalha na educação, ele é cidadão quando ele precisa da saúde. Sim. Um servidor da saúde é cidadão quando ele precisa de um serviço da educação. Então, assim, a condição de ter uma divisão, a sociedade enxergar, né? Como enxerga às vezes o político, como político é tudo ruim. E o servidor público, servidor público não trabalha bem, servidor público quer cabide de emprego. Esse tipo de sentimento que às vezes é criado entre sociedade, classe política, servidores, não é bom para ninguém, né? Então, eu defendo que política é coisa sagrada e eu defendo que serviço público é coisa sagrada, tá? O servidor, ele cuida da gente, né? E eu assim, olha, aconteceu numa oportunidade, né, no governo anterior, no começo do governo anterior meu, lá em 2005, um momento onde a gente chamou todos os servidores para uma conversa, para entender o que estava acontecendo, para assumir um compromisso entre prefeitura, governo municipal e servidor público, como a gente melhorar a realização do serviço, como a gente atender as demandas do servidor, ao mesmo tempo que a gente melhorasse a prestação do serviço para o cidadão, né? Então, assim, não tenham dúvida que eu vou, já de início do governo, ter uma conversa olho no olho com cada servidor público, vou fazer questão de visitar cada departamento, entender quais são as dificuldades de hoje, porque não é possível um servidor trabalhar bem sem condições de trabalho. Com certeza. Não é possível que pessoas que, assim, não desenvolvam o serviço público, às vezes estão numa situação complementar e que acabam sendo melhores remuneradas do que quem presta o serviço. Então, você começa a ter uma desmotivação generalizada dentro do serviço. Então, trabalhar, condições de trabalho, né? Atacar nesse problema. Atacar na questão de valorização do servidor. Uma das coisas, por exemplo, que os servidores reivindicam hoje, que acho que já passou do momento de ter um atendimento generalizado, não é mais desse setor, daquele setor, de quem ganha até X, é uma demanda que todos pleiteiam com relação à vale alimentação, né? Hoje não existe uma empresa de médio porte que não esteja numa situação de fornecimento de vale alimentação, né? Isso, a gente vê uma empresa do porte da prefeitura ainda não tendo esse benefício para o trabalhador, tá? Então, esse é um benefício que já passou da época de atender essa demanda do servidor, né? Não único, né? Existem outras demandas, mas é nesse atendimento de demandas dos trabalhadores que nós também podemos assumir compromissos, e é essa que é a coisa que eu acho que tem que funcionar, no seguinte, nós vamos trabalhar na melhoria da condição do trabalhador, mas também queremos a melhoria da prestação do serviço público para que a população seja melhor atendida, com mais carinho, mais respeito. Então, assim, eu acho que quando a gente quer respeito, a gente também tem que dar respeito, tá? O patrão do servidor, às vezes o servidor vê o prefeito como patrão. Eu nunca me considerei patrão do servidor, né? Até porque o patrão do servidor é o cidadão, é a população, a sociedade
é a patroa Sim. do servidor. O prefeito, nada mais, nada menos do que um servidor, né? Inclusive, eu queria falar olhando para você, servidor, né? Nesse compromisso, eu gostaria de olhar para você, lembrando que lá atrás, na primeira reunião, eu disse que todo e qualquer servidor poderia ser um excelente servidor, mas não mais servidor do que eu, porque eu iria ser o servidor número 1 do município. Eu iria ser um servidor que iria trabalhar com toda a minha dedicação para que a população parasse de enxergar o serviço público como um mal da sociedade, né? Então, nós precisamos nos unir, governo e serviço público, para que a sociedade seja atendida bem, tá? Se há necessidade de melhoria das condições de trabalho, não tenham dúvida. Nós vamos trabalhar por isso. Mas não tem como a população também não ser respeitada na hora do atendimento que ela merece, tá certo? Então, a gente precisa ter esse compromisso e fazer com que as coisas aconteçam nesse caminhar, né? E para isso a gente vai trabalhar todas essas condições que melhoram a qualidade do atendimento, né? Tanto do servidor como do cidadão. Inclusive, Marcelo, Rafael também, Pois não. tem muita gente boa, capacitada, que está no quadro de servidores concursados. Sim. Então eu queria dizer que essas pessoas têm total condição de ser utilizada na nossa administração nos cargos técnicos. Sim. Entendeu? Nós temos que utilizar o funcionário. Outra Opa, coisa, com mas o que certeza. eu fico muito triste, Marcelo, essa semana eu pedi voto, né, para uma senhora que estava lá saindo, eu vi assim na rua, era com o uniforme da prefeitura, e eu dei o cartãozinho para ela, né? Olha, dá um apoio para nós aqui, Sim. Capellini Lapa. Ela olhou para mim e falou assim, mas falaram que o Capellini vai mandar tudo nós embora. Olha. Eu falei, minha senhora, quanto tempo a senhora tem de prefeitura? Ah, eu tenho 22 anos. Eu falei, então a senhora passou na administração do Marcelo. Ela falou, nossa, como ele foi excelente prefeito, mas falaram que ele vai mandar embora. Então, Marcelo, esses boatos maldosos entristecem a gente, viu? Sim. Infelizmente, essa é uma realidade da política atual que trabalha com... Isso para mim é jogo sujo, né? Trabalha com fake news. E é uma forma. Infelizmente, os nossos adversários utilizam dessa forma. Eu não vou utilizar desse subterfúgio, desse procedimento para conseguir voto, não. Mas, servidor, não vamos acreditar nessas mentiras, tá? Olha, hoje estão espalhando que nós vamos mandar todos os estagiários embora. Estão espalhando que todo mundo que é da terceirizada vai ser mandado embora. Veja, se existe um erro de procedimento no serviço público, a gente precisa consertar ele, não é? Ninguém troca. Se o governo é um avião voando, não dá para descer com o avião, parar, dizer para a cidade, vamos parar de funcionar, né? Encosta a cidade de Artur Nogueira no hangar e vamos consertar. Não existe isso. A cidade continua vivendo. O avião continua voando. Então, é aquele ditado que fala, tem que ser trocada a asa do avião voando. Nós vamos fazer isso, né, sem prejuízo aos bons servidores, tá? Um terceirizado também é servidor público. Só que eu sou a favor que o terceirizado seja fixado, para não depender de ser amigo de algum amigo do prefeito para continuar trabalhando. Porque se tiver uma posição política diferente, já é perseguido, já é mandado embora. Tá certo? Então, assim, A perseguição do funcionário público hoje em Artur Nogueira é notória, Sim. certo? É obrigado o funcionário hoje que tem um carro colocar o adesivo do prefeito no carro. Tem funcionário público hoje que coloca porque ele é obrigado, porém ele deixa o carro na garagem 30 dias e vai trabalhar a pé, porque ele não quer estar com adesivo, mas ele é obrigado, ele é perseguido. Isso tem que acabar. infelizmente, são procedimentos que acontecem, né? Você deu um exemplo a respeito aí da utilização do quadro de servidores, perfeita colocação. Só para exemplificar, né? Em 2012, no processo eleitoral, durante o processo eleitoral, secretário meu que era de carreira, tá? Uma pessoa de carreira, era secretário do município e apoiava uma outra candidatura e continuou secretário do município até o final do meu governo, sem nenhuma perseguição, sem nada. Ele fazia bem a função dele. Eu sempre respeitei a opinião
né, e a opção de voto das pessoas. Eu acho que isso é um princípio maior do sistema democrático, é a gente respeitar a opinião do outro. Né? E ele não era da posição política minha, mas como ele atuava bem na função, ele continuou atuando mesmo sendo de grupo político divergente. Sim. Tá? Hoje, se a gente vê que um servidor manifestar-se a favor de uma candidatura que não seja do governo, é impressionante a perseguição que existe. Então, servidor, chega um momento da vida que é preciso reagir. Tá? Se a gente não reagir, o mal continua. Se você entende isso como mal na sua vida, ajuda a gente. Tá? Não se aveste, não. Não precisa sair na foto com a gente, não precisa sair caminhando na rua com a gente, mas precisa ajudar a gente a ganhar as eleições. Tá? Então, você, servidor, você sabe a força que você tem na sua casa, nos seus familiares, você conhece a realidade do serviço público hoje, você pode contar para as pessoas o que está acontecendo dentro do serviço público, né? Como era antes. Não estou dizendo que nós vamos voltar a fazer o que fazia, não é isso. Nós não estamos querendo governar indo para trás, nós vamos governar para frente. Mas olha aqui para mim, o que nós fizemos bem, nós vamos fazer bem de novo, não tenha dúvida no coração disso. Aliás, nós vamos fazer bem, nós queremos fazer melhor, mais experientes. Sim. Nós queremos fazer melhor. Agora, lógico, precisa ser o quê? Precisa ser feita uma rota de correção. Não é do dia para a noite. Mas eu vou conversar com cada servidor, eu vou entender o que está acontecendo em cada setor da prefeitura e nós vamos retomar programas de valorização, capacitação, treinamento, condições de trabalho em troca de melhorar as condições de atendimento do serviço público. Eu tenho certeza que você quer isso, tanto como servidor, como cidadão também, porque você também se utiliza de diversos outros serviços, nós precisamos melhorar a qualidade do serviço público. Nós vamos precisar do apoio de vocês, mas para isso a gente precisa atravessar esse momento difícil, inclusive de explicar para os servidores, que são servidores temporários, que o Marcelo, apesar de ser chato, tem gente que acha eu chato, bravo, não sei o que lá, tal, que eu não sou nenhum monstro, nunca fui um monstro, ao contrário, a gente sempre trabalhou para criar condições de trabalho. Para o estagiário também. Estagiários, para a questão de terceirizados. Veja, ninguém vai sair mandando ninguém embora, acabando. Não, nós vamos, na verdade, corrigir defeitos. Quem é bom trabalhador, não tenham dúvida, vão ser chamados a serem fixados no quadro de carreira do Serviço Público Municipal. Tá? Para não ficar dependendo de amizade com o prefeito para trabalhar dentro do serviço público. Dentro do serviço público é capacidade. Então, prova de capacitação, seleção pública. O melhor servidor entra, o melhor servidor fica. E o ruim servidor sai, é assim que funciona. Sim. Esse é o sistema. Então, nós vamos trabalhar para que a classe dos servidores públicos seja respeitada, porque não está sendo. Tá? Nós já fizemos, no momento da história, um trabalho não perfeito, foi um bom trabalho, com toda a dificuldade que a gente teve, mas foi um bom momento. Você, servidor, sabe disso. Nós vamos fazer de novo. É possível? É possível. Mas nós precisamos, obviamente, da colaboração de todos, né? E entendermos que isso que eu falo do serviço público, eu sou muito grato pelo carinho com que os servidores públicos têm por mim, eu sinto isso na rua, mas é por conta, não é demagogia, é por conta da importância que eu dou ao serviço público, sabe? Aquela coisa do serviço para todos. Eu sou uma pessoa que usa o serviço público. Né? Já falei em outro momento, eu uso a saúde pública, tá? Eu sempre usei minhas filhas à escola pública, né? Então a gente preservar, atuar para a melhoria do serviço público, ela melhora para mim e melhora para o outro. Então a gente precisa respeitar o serviço público como a essência da convivência social, né? O servidor e o serviço é necessário para que a gente viva bem em sociedade. Então, eu acredito nisso e nós vamos ter uma retomada do respeito com o servidor público. Pode ter certeza. Bom, esse foi mais um bloco aqui do Pod 20. Você já percebeu, né? A experiência vai fazer, com certeza, toda a diferença. A gente volta em breve.